A gente sabe que essa distância da aula online cria barreiras complexas e difíceis que a gente tem que transpor. E é algo que não acontece só entre, digamos assim, as escolas brasileiras, ou o Máximo, ou eu com vocês. É um desafio que é para a educação mundial e está todo mundo sofrendo com isso, está todo mundo tentando encontrar possibilidades e formas. E o professor se sente feliz quando vocês participam da coisa, assim. Ele recebe o que a gente chama de feedback positivo, certo? Então, do mesmo jeito que a gente tenta estimular vocês, é um processo de retroalimentação contínua, tá bom? E a pergunta que eu quero fazer para vocês, vocês podem escrever no chat, se vocês tiverem preguiça de falar no áudio, mas eu ficaria feliz se vocês falassem no áudio. É se vocês têm certo? Ou algumas considerações a fazer sobre o vídeo da semana passada. Se o vídeo levou algum tipo de reflexão, levou algum tipo de pensamento, como levou Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara dos Deputados, ou não sei se vocês lembram ainda do vídeo da semana passada. Se vocês não lembram do vídeo da semana passada, não tem problema, certo? É só dizer, professor, eu assisti, estava nem aí, eu não lembro mais. Também não tem problema, tá bom? Mas eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação para fazer sobre o vídeo e sobre digamos assim, sobre aqueles 13 pontos que está na atividade também, certo? Antes de eu comentar as respostas de vocês, porque eu adorei as respostas de vocês, quem respondeu, certo? Achei muito legal. Tem pontos que a gente pode refletir de maneira muito massa. E aí, falem comigo. Alguém lembra? Alguém quer comentar algo? Açucena, Noemi, Renan, Ruth. Lembra não, meu Deus, que memória é essa? Que difícil, doido. Que difícil. Nossa vida. A memória está acabando. Toda a nossa memória tá na mão tá na mão do nosso celular agora, né, velho? A gente não consegue mais lembrar das coisas. Eu tenho uma capacidade muito boa de decorar número de telefone da galera, dos meus amigos nas antigas, hoje eu não consigo lembrar nem da data do meu aniversário direito. É difícil. Tá bom, não tem problema, certo? Mas vocês lembram das respostas que vocês botaram na atividade? Eu também não lembro. Porque eu, com a permissão de vocês, certo? Se vocês não permitirem, eu também não volto. Eu queria compartilhar a tela com as respostas de vocês. Pode ser? Tem algum problema? Tá de boa isso? Se existe algum empecilho, se alguém dizer assim, não, eu quero não, sinto tímido. Deixa eu... Certo. Está aqui. A primeira pessoa que respondeu foi o Renan. E aí, só para contextualizar, né, as primeiras perguntas eram históricas e uma coisa que eu falo muito para vocês, talvez eu fale todo dia, vocês não tenham mais saco de escutar, é, é sobre justamente o quanto a visão que se tem do conhecimento histórico e a visão que se tem da história, ela passa a ser uma visão que as pessoas têm como algo meramente do passado, como um, um conto, uma narrativa de algo que está morto, que está enterrado e que nunca mais vai voltar e tudo mais, né? A visão que a galera geralmente tem do conhecimento histórico é esse nível de visão, o que é completamente sem sentido, certo?
E essas primeiras questões, né, essa primeira questão que eu pedi para vocês sobre a questão da Revolução Industrial, é justamente para que vocês se atentem ao fato de que esse passado ele não é algo morto, no sentido de que ele não vai ter nenhum tipo de reverberação no nosso tempo presente, certo? E também enquanto futuro. Eu sempre repito para vocês que a gente vive nessa demanda de presente, passado e futuro, e quando a gente estuda história, e quando a gente vê os processos históricos, né, quando a gente vê os empreendimentos humanos e as tomadas de decisões que os seres humanos têm naquele momento, ele é muito importante para a gente, inclusive, se libertar dele, para a gente não repeti-lo. Então, a gente tem um presente que é único, que é um momento que a gente não pode estar comparando com outras épocas. Isso precisa ser dito, porque também existe uma lógica que muitas pessoas têm de pensar a história como algo repetitivo, né? Como algo cíclico, como algo que está constantemente se repetindo e a gente vê muita gente falando isso, de novo a mesma coisa, isso não é novidade, isso já aconteceu e tudo mais. E não funciona desse jeito, certo, pessoal? A gente não pode ter essa visão de que a história é algo cíclico que está se repetindo o tempo todo. Porém, ao mesmo tempo, a gente não pode negá-lo como um todo. A gente não pode dizer, não estou nem aí para esse passado. E quando a gente analisa o próprio processo de aquisição de tecnologia e de uso das tecnologias por nós, seres humanos, ao longo da história, a gente percebe o quanto a tecnologia e esses alcances, essas conquistas tecnológicas que os seres humanos obtêm, elas têm um peso significativo na nossa vida, no nosso cotidiano, e também no nosso tempo presente, certo? Então, por exemplo, se você tem uma perspectiva de ligar, desculpa o termo, foda-se para o passado, de dizer, não me representa, não tem nem aí, isso não existe para mim, tanto faz, eu só penso no meu presente e no meu futuro. E no momento em que você chega e para refletir qualquer processo que você está tomando agora, ou qualquer coisa que você está fazendo, ele tem essa herança do passado. Desde a evolução tecnológica da agricultura, que é o momento quando o ser humano, né, como vocês já aprenderam no primeiro ano do ensino fundamental, ou no primeiro ano do ensino médio, me desculpem, o quanto a agricultura é uma evolução tecnológica e propiciou o nascimento das civilizações, quanto às próprias revoluções industriais em si. As evoluções industriais são avanços tecnológicos e são marcados por avanços tecnológicos. E as respostas que vocês botaram para mim, tanto a do Renan, quanto da Açucena, todas muito boas, todas excelentes, certo? As respostas de vocês, já marcam e já deixa claro o quanto essas tecnologias, que eu vou chamar aqui de tecnologias disruptivas, certo? Para vocês se familiarizarem com o termo, o quanto essas tecnologias disruptivas, elas alteram a vida da gente. Elas alteram a vida das pessoas que passaram, mas elas também alteraram a vida da gente e hoje continuam alterando a vida da gente hoje, certo? Então, cada fase da Revolução Industrial vai ter a sua tecnologia disruptiva, que vai marcar esse processo revolucionário. Então, para a gente dizer hoje que a gente se encontra dentro da quarta Revolução Industrial, Alexa, parar. Desculpa, pessoal. Me perdi agora por causa de Alexa. Sim, quando a gente afirma que está dentro de uma quarta fase da Revolução Industrial, é porque houveram outras três em algum momento, né?
E cada revolução dessa, ela é justamente marcada por essa tecnologia disruptiva. Então, a resposta que o Renan botou, que eu acho uma resposta fantástica, caracterizando cada tecnologia e cada passagem de uma revolução para outra, existem dois pontos que a gente pode prestar atenção para refletir nisso. A primeira delas é o tempo em que a gente passou de uma revolução industrial para outra revolução industrial. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, né, que é o que a gente chama de que aconteceu na Inglaterra, que foi a máquina a vapor, a indústria de tear, as fábricas e etc., ocorreu mais ou menos em 1766 ou 1767. Não existe uma data exata, mas ela aconteceu do meio para o final do século XVIII, certo? E aí a segunda fase da Revolução Industrial, ela já vai acontecer mais de 100 anos depois, que já é no final do século XIX, certo? Que é a eletrificação, o petróleo, a química e tudo mais, metalurgia e outros tipos de processos de avanço. Quando a gente vai para a terceira fase da Revolução Industrial, né, que acontece no meio para o final do século XX, né, o nosso século anterior, a gente já tem um gap que é de 100 anos, mas não é tanto, certo? E quando a gente chega agora, na nossa quarta fase, a gente tem menos de 100 anos de distância. E isso é uma coisa muito significativa que eu quero que vocês reflitam, inclusive para o futuro de vocês, e que está dentro dessas reflexões, né, que a gente teve com essa atividade, que é justamente a velocidade de transformação das coisas, certo? Então, é, é impossível você prever o futuro, é impossível, continua sendo, é cada vez mais difícil você prever o futuro. Mas, por exemplo, se eu pego a Europa no século X ou no século XI e digo para vocês, olha, a gente não sabe o que vai acontecer com a Europa entre 1050 até 1100. Eu não sei se vai ter uma guerra ou se algum estado vai desaparecer e algum rei vai morrer e vai surgir outro. Isso aí é impossível de prever e a gente sabe disso. Porém, certo? No entanto, contudo, todavia, a gente sabe que os caras iriam usar a mesma tecnologia de arar a terra. A gente sabe que a Igreja Católica iria exercer o seu poder religioso. A gente consegue saber, por exemplo, que a maioria desses processos de mudança que vão ocorrer, elas vão ocorrer em esferas que não vão afetar diretamente o nosso cotidiano. E hoje a gente já não pode mais falar disso, certo? Porque os processos de mudança, eles são tão fortes e eles são tão rápidos e eles são tão profundos no modo no qual eles afetam a gente que essa há essa dificuldade de a gente saber aonde a gente vai estar daqui a 50, 100 anos. Fica muito difícil. Então, os processos de mudança que a gente tem agora, e isso faz com que vocês precisem ter essa mentalidade de se adaptar, né, várias vezes ao longo da vida, é que em 10 ou 20 anos as mudanças vão ser cada vez mais pesadas, cada vez mais rápidas e cada vez mais acentuadas. É por isso, certo? É por isso que eu fiz essa última pergunta, certo? Que foi justamente sobre essas transformações que a gente vai ter. A resposta de Renan, pela resposta do Renan, certo? Eu imagino que Renan queira algo na área de saúde, Renan. Eu não tenho certeza, mas pela sua resposta eu imagino isso, certo? Porque você botou no início da área de saúde, né? Esse é o ponto que eu quero que vocês mais reflitam, que é nessa sexta questão que eu pedi para vocês.
além das mudanças estarem muito aceleradas, nós hoje estamos sentados em cima de um processo que alguns chamam de dobradiça da história. Que diabos é isso? É que a gente está no momento de transição de um mundo que se teve no século XX para um mundo completamente diferente que a gente vai passar a vivenciar no século XXI, certo? E eu quero que vocês continuem pensando sobre a capacidade que vocês vão precisar ter para se adaptar a essas novas realidades, certo? Então, a resposta do Renan é, é muito legal, porque ele fala de algo que já começou a ser acelerado por causa da pandemia, né? Quando ele fala, por exemplo, no avanço da telemedicina, né? Que é algo que se transformou de uma maneira, inclusive, oficial, né? O Conselho Federal de Medicina, ele autorizou a telemedicina como uma prática permitida e algo que a gente vai ver cada vez mais constante. Mas ele também fala de dois campos da área médica que são novos, que são recentes e que estão andando, né, dando passos largos aí, que é a biotecnologia e a biomedicina, certo? E aí, tem um livro novo, não é novo, né, mas um livro mais recente, justamente do historiador que eu falei para vocês, do Yuval Harari, que ele aborda justamente reflexões sobre isso. E aí, a gente sabe que os robôs vão fazer diagnósticos médicos bem melhores do que qualquer médico. A gente sabe que um robô na Inglaterra pode fazer diagnósticos de milhares de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Isso cria uma dificuldade enorme para manter a existência da classe médica, né? Mas essas consequências da biotecnologia e da biomedicina, elas vão para além do mercado do trabalho, certo? E é isso que eu quero que vocês tenham em mente na cabeça de vocês sobre os processos de transformação que a gente vai ter a partir de hoje e do quanto vocês vão precisar se adaptar. Dito isso, vou compartilhar uma nova tela aqui para vocês. Vocês estão vendo? Estão vendo este arquivo? Bom. Que é justamente o debate sobre o que a gente chama de dobradiça da história, não o momento que a gente está mudando, porque quando a gente vivencia o nosso cotidiano, ou quando a gente está no tempo presente, a gente está tão envolto sobre as nossas próprias questões, sobre as nossas relações familiares, sobre os problemas políticos cotidianos do nosso dia a dia, que a gente tende a naturalizar a nossa vida presente e achar que ela é, muitas das vezes, mais uma do que a gente já teve nos outros momentos históricos. E por incrível que pareça, dessa vez não é conto da carochinha, certo? A gente realmente está num processo decisivo. É justamente o que o astrônomo britânico, o Martin Rees, disse, né? Nossa Terra existe há 45 milhões de séculos, certo? A gente está falando de 4,5 bilhões de anos, certo? Que é a data de vida da nossa Terra. A gente está falando da vida na Terra, que tem mais ou menos 3,2 bilhões de anos, que é quando a evolução começa a criar todos esses processos de mudança orgânico que os seres vivos vão ter, né? E que a gente continua tendo. E esse momento especial, né? Essa fase especial que a gente vive, e é justamente onde a biotecnologia e a biomedicina entram nesse momento especial, é que é agora, é a partir deste século, é a partir deste momento que a gente vai, enquanto espécie, ter o poder de quebrar, digamos assim, essa ordem natural,
das coisas. Então, a biotecnologia, a biomedicina, por exemplo, elas têm a capacidade de fazer com que, daqui a 50 anos, por exemplo, você, quando vai ter um filho, possa escolher as características que o seu filho vai ter. Então, vai chegar um momento neste século que você pensa, poxa, eu não quero que meu filho tenha nenhum tipo de doença, eu não quero que haja a possibilidade dele nascer com algum tipo de autismo ou outro problema desse, porque, afinal de contas, é o meu filho, eu não quero que meu filho tenha isso. Então, através da biotecnologia e da biomedicina, eu vou estar lá dizendo, olhe, faça a fertilização in vitro do meu menino e tire a parte genética na qual ele possa ter algum tipo de autismo. E aí todo mundo pensa, poxa, que massa, a humanidade vai estar melhor graças a esses avanços da tecnologia e tal. E você pode imaginar que de hoje, de 2020, para todos os outros bilhões de anos para trás, não havia esta possibilidade, pessoal. Não havia possibilidade de você escolher que seu filho não tem autismo. A gente estava dentro da loteria da evolução. É uma sorte genética ou não de seu filho nascer ou não com esse problema. E a partir de agora, não. A partir de agora, a gente vai ter a capacidade de escolher, em algum momento desse século, como isso, se a gente vai deixar a evolução trabalhar naturalmente no parto da nossa criança, ou se a gente vai estar fazendo esse tipo de manipulação. Beleza, legal. A gente pode, digamos assim, usar esse tipo de manipulação para que os nossos filhos não tenham determinadas doenças. Mas também vai ser possível a gente dizer, poxa, eu quero que meu filho seja mais alto, quero que meu filho tenha uma memória melhor, quero que meu filho seja mais inteligente, quero que meu filho seja mais forte. E aí é quando começam os questionamentos. É por isso que todo mundo fala que a gente está numa fase muito decisiva da história, certo? E é por isso que eu digo, por que isso importa? Por que isso é tão essencial? Porque a gente, né, enquanto espécie, precisa estar questionando e refletindo sobre isso. Porque ao mesmo tempo que essas tecnologias elas propiciam esse tipo de benefício, né? E aí vocês têm que levar em consideração que no momento em que o cientista está lá no laboratório desenvolvendo essa tecnologia, estudando, ele não está pensando em todas as consequências que aquilo pode ter. Essas tomadas de decisões têm que ser agora tomadas de decisões coletivas, certo? E é justamente o porquê isso importa. Porque em algum momento, essas tecnologias que estão avançando ao longo desses séculos, elas podem levar a muitos problemas para todos nós. Então, imagine do ponto de vista negativo, certo? Que cada país, a partir de agora, comece a dizer nossos filhos eles vão ter inteligência superior. Então, mesmo que o Brasil decida que não vai permitir com que a manipulação genética deixe os filhos das pessoas fazendo isso, quem disse que a Coreia do Norte não vai permitir, por exemplo? Quem disse que a China ou os Estados Unidos não vão permitir, por exemplo? Então, não é querendo jogar uma responsabilidade enorme para vocês, certo? Mas vocês precisam estar atentos e a pensarem nisso, porque em algum momento da vida de vocês, isso vai chegar e vocês vão precisar refletir sobre, certo? É aí que o filósofo Max Skill vai justamente falar sobre essa parte de que nós precisamos nos dedicar um tempo para refletir sobre essas tomadas de decisões, que a gente não pode estar somente nos dedicando a problemas de curto prazo, certo? E que a gente precisa também refletir e pensar sobre esses problemas de longo prazo, certo? E aí uma das dicas que eu dou para vocês, que está justamente na ideia que o MaxQ traz,
e que eu acho, digamos assim, que eu acho um dos pontos que é muito legal, que eu acho que a gente precisa ter, é justamente a de estabelecer essas ideias, né? Ou esses recursos que a gente precisa pensar em curto, em médio e em longo prazo, certo? Então, dediquem, dediquem um tempo da vida de vocês para pensar nisso. Esqueçam um pouco o celular, certo? Esqueçam um pouco as redes sociais e pensem e planejem e se organizem tanto para o agora, mas também para o já já e o mais longe possível também. Beleza? Alguém, por enquanto, tem algum posicionamento, quer falar alguma coisa, tem algo para dizer? Falem comigo. Não deixem o professor de vocês de touca. Digam, comentem. Só enquanto eu enxuguei a garrafa. Nada? Tá bom. E aí, certo? Ah, para que vocês pensem mais e pensem melhor, certo? E que vai valer tanto para a vida de vocês, no sentido de estudar, e no sentido de pensar o futuro da carreira de vocês, de pensar o futuro do, digamos assim, do mercado de trabalho de vocês, que é algo que vai, né, como vocês já viram, vai afetar demais e vai mudar demais. Existem uns pontos que são muito legais para que vocês pensem o que vai ser de vocês e do nosso país daqui a 20 anos, né? O primeiro ponto que eu acho que vale a pena prestar atenção é justamente o de uma classe social que vai surgir, que mais ou menos já existe no nosso país, né? Não existe aqui na Finlândia, por exemplo, não existe em muitos países europeus, mas no Brasil já é algo, digamos assim, que é algo mais comum, que é justamente uma classe de pessoas que elas vão deixar de ser exploradas para se tornar irrelevantes, certo? Muito do que se criticava e do que era estabelecido ao longo do século XX, pessoal, e que entrava diretamente no processo histórico que o Brasil vivenciava, é o de a gente ter um grande contingente da nossa população que é explorado, certo? Que é explorado, que vivia e que vive para ganhar menos do que ele merece e para ter condições de vidas que são péssimas. A gente já sabe disso, né? O nível de desigualdade brasileiro é algo tão gritante, tão latente, que não tem como alguém negá-la, certo? Só que agora a gente vai ter uma mudança. Essas pessoas vão deixar de ser, digamos assim, necessárias para ser exploradas, e a partir de agora elas vão se tornar irrelevantes, porque nem a utilidade de ser explorada pelo mercado de trabalho elas vão ter, justamente porque a automação e porque os robôs vão fazer o serviço delas. Isso é um problema gigantesco que a gente vai ter que enfrentar daqui nos próximos 20 anos. E do ponto de vista, digamos assim, monetário, essas pessoas, elas precisam receber ajuda para vivenciar essa transição, para conseguir passar por essa transição que vai ser muito difícil, certo? Muito difícil. Então, não se esqueçam que se hoje existe o pensamento de muita e muita gente de que dizer, não estou a fim de estudar, não quero estudar, vou ficar no meu empreguinho aqui, vou trabalhar nisso, sei lá, não desmerecendo, certo, o ofício e o trabalho, vou ficar aqui como caixa,
sou feliz nisso, vou ficar aqui fazendo isso, trabalhando nisso, né? Não vai haver essa opção mais, certo? Então, ou se continua estudando continuamente ao longo da vida, ou as pessoas vão entrar nesse campo de pessoas que a gente vai chamar de irrelevante, certo? Segundo ponto, se a inteligência artificial conhece você melhor do que você mesma, ela pode prever, moldar os seus movimentos e influenciar você nas tomadas de decisões. Além de influenciar você nas tomadas de decisões, ela pode também influenciar vocês nos seus gostos ou no que você vai gostar. Às vezes você pode achar que é você que está gostando daquilo ou que é algo independente, que é algo seu e não, certo? E não. Isso está muito forte, eu já falei para vocês naquele documentário que tem lá na Netflix, o Dilema das Redes, que eu já falei para vocês assistirem. E eles exemplificam muito bem isso de como a inteligência artificial, o algoritmo molda as nossas percepções e os nossos gostos e com uma questão política, né? O quanto já existe essa manipulação do ponto de vista da política, do quanto a inteligência artificial passa a conhecer melhor você do que você mesmo, e a partir disso influenciar você nas tomadas de decisões. Quando a gente fala que a inteligência artificial conhece você melhor do que você mesmo, não é de maneira profunda, todos os passos que você imagina, não. Mas são as grandes posições gerais, são os grandes sentimentos gerais, de espanto, de raiva, de fome, etc, etc. Certo? Terceiro ponto, as questões filosóficas sobre, né, ou como, o que é humano, né, ou o que não vai ser mais humano, é uma das dos grandes pontos que a gente precisa refletir, justamente por causa do avanço das tecnologias e do quanto, a partir de agora, elas podem manipular o nosso corpo e o nosso orgânico, certo? Desde de alterar a química do nosso cérebro para determinadas sensações, que é coisas que alguns remédios já fazem, né? Quando você toma uma Ritalina, quando você precisa de um medicamento controlado por alguma questão que você tenha, né? É justamente isso que acontece e que isso vai ser cada vez mais comum. Então, é justamente essas questões filosóficas sobre o que é humano, elas precisam ser refletidas para vocês. O outro ponto, né? Se você quer ter um impacto, não adianta pensar de maneira individual, certo? A chave de todos os processos e a chave de todas as conquistas humanas é a cooperação. O diferencial da nossa espécie em relação ao próprio vírus do Covid-19 é justamente a capacidade de cooperação que a gente tem. É o que Harari vai dizer no vídeo, que vocês não lembram, por exemplo, que a nossa chance de estar à frente do vírus é justamente a nossa capacidade de cooperar, do médico chinês comunicar ao médico norte-americano, por exemplo, como o vírus estava se espalhando e, a partir dessas informações, ele conseguir combater melhor. Então, pensem muito menos de maneira individual e botem na cabeça de vocês que agregar, cooperar e trabalhar em conjunto, ó, funciona muito melhor, certo? Em todos os níveis, seja na universidade de vocês, quando vocês estiverem escrevendo com alguém, quando vocês estiverem no grupo de pesquisa, seja quando vocês tiverem um projeto, seja empreendedor que vocês queiram fazer, pensem na cooperação e pensem em como isso vai melhorar o produto de vocês, certo? Esse outro ponto que talvez seja o ponto que vocês mais se identifiquem com a realidade é justamente a parte do foco, porque as redes sociais criam um nível de distração infinito na vida da gente, né? O stories do Instagram, ou, ou ver vídeo no TikTok, a gente começa a ver os stories do Instagram, passa um, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. Quando vê, a gente perdeu meia hora da vida da gente só vendo momentos inúteis da vida dos outros, que não vai ser usado em nenhum momento para a vida da gente.
Então, a distração distorce a sua realidade. Tentem focar, certo? E aí vocês podem procurar infinitas estratégias que vocês podem ter para isso, certo? O aprender a aprender, certo? E aí a ideia é justamente de que vocês precisam aprender a ser indivíduos autônomos no processo de aprendizado, e onde vocês vão encontrar as fontes, como é que vocês vão fazer a pesquisa, certo? E o professor tem um papel importante nisso. Eu estou aqui para ajudar vocês, sejam para procurar as fontes, se vocês quiserem dica de material, ou qualquer coisa do tipo. Estamos aqui, não só eu, né? Toda a equipe do Máximo também. Como faço para encontrar meu caminho nessa quantidade infinita de informações que a internet proporciona para a gente, que o Google proporciona para a gente? Então, você precisa ter foco naquilo que você deseja e justamente ter autonomia e capacidade de ir atrás como para que você consiga fazer aquilo, certo? Penúltimo ponto, né? Comece com essas perguntas, né? E aí essas perguntas vão ser respondidas de maneira interdisciplinar. Então, é por isso que eu estou falando aqui de história, mas é por isso que eu também acabo não falando só de história para vocês, porque as respostas às grandes questões que a gente tem, elas acontecem de maneira holística, elas acontecem de maneira interdisciplinar, tudo bem? Não é algo que ocorre de maneira única. Então, o conhecimento histórico não vai ter a resposta para tudo, nem o conhecimento filosófico vai ter a resposta para tudo, nem a tecnologia é a resposta para tudo. Então, não adianta você dizer, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, que não é suficiente. Você precisa ter esse arsenal de conhecimentos à sua disposição para que vocês usem, certo? E esse ponto é, é uma questão que vocês precisam ter, e aí é uma questão social e de futuro, e no qual a gente precisa ser menos egoísta, né? A gente precisa sempre estar pensando em criar situações onde a gente não exclua as pessoas. A gente tem que criar situações que a gente tem que incluir as pessoas. E, para finalizar, a diferença entre profecia e possibilidade é algo que eu disse no início do nosso encontro, ela é muito importante. Uma coisa é eu estar dizendo no pensamento mágico, fazendo uma profecia, que era algo comum, que acontecia no pensamento mágico, no pensamento religioso, e agora não. Agora a gente tem essa possibilidade e a gente tem o poder de criar esse futuro. Beleza, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Pessoal,